Boa tarde a todos. Tu começas, João Martins. Ok. Estão as garças de regresso à tua porta? Retomaram os barcos seu curso até às tuas costas? Já acalmaram as ondas na respiração das brisas por nós tão aguardadas? Está a Jónia em flor? Está na altura? Diz, onde está Atenas? Talvez por cima das urnas dos mestres, a tua amada cidade fundou-se por completo por entre as cinzas. Resta ainda algum sinal dela para que o marinheiro de passagem a possa mencionar ou lembrar? Deus délfico silenciou. Os caminhos são longos, desolados e sós. Boa tarde. Ouve-se bem? Microfone mais perto. Mais próximo. Ouve-se agora assim? Portanto, boa tarde. Acho que fazia sentido uma micro-recapitulação do que está para trás antes da Amélia e o Micalis chegarem a este disco, este conceito, este projeto dos arquipélagos. E que tem a ver com o percurso anterior, que faz todo o sentido na forma como se caminhou até aqui. Ou seja, houve em 2010 um primeiro encontro virtual, depois concreto, em torno de um projeto em que Micalis estava envolvido, que era na tradução da poesia de um poeta grego da resistência, mas não só da resistência, com muito mais dimensões para além disso, que era o Aras Alessandro. E, a partir daí, desta aproximação entre ambos, foi surgindo, pouco a pouco, esta ideia de criar o primeiro projeto Périplos, que, como o próprio nome indica, era uma viagem cultural, literária, poética, musical, em torno desta grande área do Mediterrâneo e da cultura atual, presente, dos acidentes que possam ter acontecido, entretanto, ou que continuam a acontecer ainda agora de formas diversas, e que se traduziu nesse primeiro disco e nesse primeiro projeto e concertos do Péricles. Finalmente, este arquipélago de passagens, digamos que é uma, se eu tiver errado, corrijam, que é uma expansão da ideia do Péricles,
em torno desta ideia de arquipélagos, e arquipélagos aqui são simultaneamente arquipélagos físicos, geográficos, e arquipélagos mentais, poéticos, outra vez, culturais, políticos, etc. As várias identidades e a forma como elas se conjugam, se afastam, se reconhecem, etc. Já agora aqui, só para tentar preencher um bocadinho melhor todos estes pontos vazios que ficam, vou dizer de uma forma tão rápida aquilo que se passou até aqui, eu perguntava à Amélias e ao Micálias em que medida é que este encontro, eu depois traduzo, em que medida é que este encontro e a forma como ele se foi desenvolvendo e concretizando muito concreta e fisicamente nos discos, em que medida é que isso de facto fez com que, por um lado, Grécia e Portugal, simbolizadas em vocês, se encontrassem e se conhecessem melhor, até porque suponho que a Amélia nunca tinha sequer viajado pela Grécia antes do início, o Micálias teve lá por causa de tinha cá estado episodicamente antes, mas de facto, continuadamente e mais aprofundadamente foi só depois disto ter começado, em que medida é que tudo isto se traduziu na existência de um périplo vosso, pessoal, individual, e da constituição destes arquipélagos no vosso próprio trabalho. Eu não percebi, Agora, eu ainda por cima I need venho... some translation. Ok. Posso começar? Então eu vou começar. Peço desculpa. Tá, sejam bem-vindos. Eu estou com esta voz, parece que vem do fundo do mar Egeu. É um outro tipo de mar, é o mar das gripes que por aí andam. O que é que eu posso dizer a este convite, a uma síntese tão rápida? Eu acho que o que nos fez chegar ao Arquipélagos e a maneira como trabalhámos no Arquipélagos é exatamente a mesma maneira que foi usada desde que nos conhecemos, isto é, eu pedi-lhe amizade no antigo MySpace, e a partir dessa conversa nós nunca mais parámos de conversar, e para aí ao fim de 6 meses, e é evidente que uma conversa dessas nunca é descobrir apenas o outro. Muitas das coisas que falámos questionavam a mim própria. Eu não sei isto, vou saber melhor, deixa-me cá procurar. E foi também, de algum modo, descobrir muito daquilo que nos acontece um bocadinho pendurado nos conhecimentos que nos vêm dos liceus, etc., a cultura grega, a história. Bom, e foi isso que foi acontecendo. Quer dizer, nós depois disso, eu pensei, podemos estar aqui toda a vida em mais de 6 meses a conversar, muito quentinhos, vamos tentar fazer um trabalho e partilhar isto. Foi isto. A partir daí, o que estava mais à mão, enquanto eu tentei encontrar apoios para fazer o Périplos, era uma tradução do livro do Micálias, do disco do Micálias, livro-disco, sobre esse poeta Aris Alexandro, que esteve na base de toda a música. O que me fez pedir imediatamente amizade ao Micálias foi exatamente esse trabalho, porque realmente para mim era um trabalho completamente já de viagem. Era um trabalho que começava no Ocidente, acabava no Oriente, começava com toda uma tradição europeia e acabava nas escalas modais, mas não era assim exatamente, porque as coisas ia havendo pescadelo do olho entre este Ocidente e Oriente. Deslumbrou-me, acho que é um projeto de síntese, é um projeto de futuro. Pronto, e depois dessa vontade de querer que em Portugal se conhecesse melhor o trabalho do Micálias e do Ares com esse livro, entretanto chegou a oportunidade de fazermos esse Périplos, que foi também uma odisseia enorme, e da mesma forma com imensos colaboradores especiais. Já a própria Hélia Correia canta nesse trabalho, o Seikinos, que é o primeiro registro de música conhecido, e muitas outras pessoas. Eu falo nesses todos, não consigo ir mais para a frente. Depois do Périplos houve vários concertos, continuámos nos concertos a ter coisas novas, a continuar esse diálogo. Porque quando nós falamos de uma coisa, nós dizemos, espera lá,
será que vou descobrir, vou tentar, e a partir daí nascem os temas, é um bocadinho assim. Foi sempre um bocadinho assim. O que leva também a que de repente, um tema só pelo tema já não nos entusiasma tanto. E os temas que foram surgindo também foi porque queríamos, em relação a todos os concertos, criar qualquer coisa específica para o concerto. Nenhum desses temas que fizemos está nesse trabalho. Um dia, a Aida Tavares, do Teatro São Luís, convidou-nos para fazer um concerto ano passado. Não queria só o périplo, e acho muito bem, mas eu também pensei em fazer metade périplo, metade outra coisa que eu não sei o que é. Como é que vamos fazer isto? Também fazer um concerto, estar 2 anos a preparar e depois não haver isto, não pode-se. Vou tentar encontrar os meios, podemos depois falar um bocadinho disso, para fazer o arquipélago. E foi assim que a gente aqui chegou. E Carlos? I don't know, não digo. If I understood well, I don't think in national terms, Greek, Portuguese, I don't think like that. First of all, I am very proud of speaking the Greek language, which is so old. I was speaking the language of ancient Greeks that were so important for the gather of the civilization of the world. But I come from an area, Thrace, which is northeast of Greece, where the Greeks are a majority, the ruling majority, but we also have Turkish-speaking Muslims. We have Slav-speaking Muslims. We have Gitanos Muslim. We have Gitanos Christians. We have many, and even the Greeks are of many kinds. We have Epirotic Greeks. We have Greeks coming from Asia Minor who were forced to give up their lands and come to live with us. We have many kinds. We have Greeks who are connected somehow with the Albanians. So, and I remember as a small child, I was taught from my father, my grandfather, they were all musicians. I was taught music, and then later I realized this music was Occidental music. Because at the same time, I was 5 years old, and I went to the other neighborhood very close to us, who were Turkish-speaking people, and I was there in their weddings, 3 days a night, and playing and dancing quite different music from what I knew. So, you see, I came from such an environment. I don't think, to give you an example, in my place, Thrace, the music is very close to the Bulgarian music. Very close, but very different from the Epirotic. Thrace is northeast Greece. Epirus is northwest. It's not very far, but our music in Thrace is very close to the Bulgarians, and the Epirotic music is very close to the Albanians. So, and if I take the music of Crete, it's quite different. So, what national character music has? I don't believe that music has national characters. There are, of course, characteristics. We have different characteristics. We have, for example, the modes. I compose and I play modal music. Here you don't have modes anymore. It's more mayor and menor. But we can find the bridges for the things to come together. And I love these meetings of different cultures. I love it. I don't know if I answered.
problem. Não sei. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, houve aqui uma falha, nós não nos apresentámos. Quem falou primeiro, quem fez as apresentações foi o João Lisboa, crítico do Jornal Expresso. O meu nome é Nuno Pacheco, do Jornal Público, e a Amélia Muj e o Micadas Locoficas são de facto os autores deste trabalho, mas isso não precisavam de apresentação. Há ali alguns vídeos para passar que têm a ver muito com diversas fases desta viagem. Na prática é uma viagem que se faz e, como a Amélia explicou há pouco, é uma viagem que partiu da primeira viagem feita, que foi o Péricles, que se chamava Deambulações Luso-Gregas, e este vai mais além. Porquê? Porque e a ideia de arquipélagos tem a ver com isso, que é a criação de uma série de ilhas que tem a ver com espaços geográficos, espaços culturais, literários, musicais, e em que a interligação entre elas é não forçada, mas acabou por ser ocasional, derivou dessas buscas que eles fizeram, e em alguns casos é uma justaposição quase perfeita. Por exemplo, o hino Rita, que é a canção mais antiga descoberta em 1950, tem muitas parecenças com o Acordai de Lopes Graça. Mas o Acordai de Lopes Graça foi composto em 1946 e o hino Rita não tinha sequer sido descoberto. Portanto, era impossível haver qualquer plágio, algum decalque. Acontece, há uma coisa que é ocasional, e essa coincidência tem a ver muito com os múltiplos encontros que nós temos ao roda do mundo em coisas que nos parecem à partida só nossas e que, no entanto, são partilhadas e partilháveis por muitos povos e que muitas vezes nós não temos a mínima ideia. Nós chegamos a sítios e encontramos coisas parecidas ou quase iguais a coisas que nós sabemos, vemos, dizemos e lemos, e isso tem a ver com a cultura deles e também com a nossa. E quando estes arquipélagos são os tais arquipélagos que são de canções, há aqui 28 temas, espalhados em 10 partes, quase em 10 cantos, como os Lusíadas, isto aqui é uma brincadeira, mas há de facto 10 cantos que são uma separação como se fosse uma epopeia que tem a ver com música essencialmente, mas muito com cultura. Há muita coisa passada aqui pelo meio. O próximo vídeo que está, aliás, é de um poema do Fernando Pessoa, em inglês, The Hours, e é o vídeo que faremos a seguir, e sobre isso depois se falará. Obrigado. The hours are weary of being hours, out to be what else they say. Their tasks to age children, hopes and flowers, paint lips golden, airs grey. They sicken and sadden and deaden beauty when they pass and look behind, lining the path of their ended duty. They only weeping find. So old to be something else, they say, for they think they know that the things and thoughts they take away really fade and go, really fade and go. But they do not know, like mice are screaming, around a changeful spell, that everything has another meaning. Everything has another meaning.
há uma coisa que a propósito desta canção baseada num texto inglês do Fernando Pessoa, que dá para quem esteja de fora do processo, quem não esteja a acompanhá-lo, é um bocado perplexizante, porque se nós vimos entre autores de textos, autores de músicas, tradições musicais, etc., citando assim a correr Armando Soares, Euripides, Fernando Lopes Graça, Fernando Pessoa, Biling, Georgios Andrio, Georgios Mitsakis, João Deus, José Gomes Ferreira, José Nizas, Saramago, Beethoven, Manos Akalinotopoulos, Martin Kodak, Spadra, Georgios Sultas, e vou parar por aqui, mas ainda há mais. Dá para ficar com uma ideia um bocado de espanto. Como é que se chega a este conjunto de autores e de poetas e de músicos que são diferentes? Havia uma lista inicial que foi peneirada, foram surgindo como quem vai levantando pedras e descobre pequenas preciosidades lá de baixo que se decide utilizar, e mais ainda, não só como é que todo este processo decorre, mas como é que se para. Ou seja, como é que se chega a um ponto em que vocês dizem chega, já temos aqui material para minerar mais do que suficiente. Isso responde já 3 meses antes de ir para o estúdio. 3 meses antes de ir para. Mas este processo de convocação de toda esta gente foi acontecendo, como tu há bocado estavas a dizer, no sentido, agora de chegar a experimentar isto e isto, ou como é que deveremos ligar isto com o outro, ou foi deitar a rede ao mar e ver o peixe todo que vinha e depois a seguir escolher apenas o mais fresquinho? Pois, em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas que a idade traz é, se não tivermos nenhuma doença mazinha, é termos um arquivo grande. E, portanto, não me parece que fosse possível fazer um trabalho destes com 30 anos, menos, ou 40 mesmo. Portanto, a partir daí menos, impossível. Isto significa que, quanto mais informação se dispõe, menos contentinhos ficamos com esta ideia de termos apenas uma única paisagem, a que a gente chama contemporaneidade. É pouquinho, é muito pouquinho. Vocês viram no primeiro vídeo aquelas figurinhas que aparecem. Aquelas figurinhas são recortes da paisagem do CD, com mais alguns outros layers, ou não sei como é que é chamada, camadas, que eu também pus. Eu penso que, a partir de uma certa altura, mal estamos nós, se deixarmos só a idade, levarmos ao esquecimento gradual do que sabemos. É bom nós conseguirmos começar a fazer layers, é bom desenvolvermos essa capacidade de criar encontros que nos sejam úteis, porque senão somos aqui livros com pernas, isto é, como é que podemos criar alguma utilidade e alguma capacidade de trabalhar em cima do que se foi conhecendo. E eu acho que é por isso que isto é tão vasto, quer dizer, isto vai realmente do século XIV a.C. até ao século XXI, e muitos séculos são preenchidos. Por isso mesmo, é evidente depois o que nos leva a ir àquela paisagem e fazer um recorte, seja aquela figurinha, seja outra, sejam várias, depois é a nossa capacidade criativa de ir por ali, não ir por acolá. Mas há realmente nesses encontros um desafio que nos leva a perceber que é possível contar uma história a partir desse encontro. Não esqueço de tudo isto. Michaelis. Yes, but how we combined all these different Por assim. The answer is in this ancient song from Bucharest that Lopez Grace wrote the same melody. That's the answer. We have completely well. I was fortunate enough to play with my father in a group of music, playing music from all over the world. We played music from Latin America, from Russia, from France, from England,
from Greece, of course, from the Balkans, a little bit from, not so much from the Orient, and I came to realize the rules each kind of music has. So, if you know the rules, you can find the common features. For example, in Oriental music, in the modal music, in order to change from one mode to the other, you must find the common tetrachord. So it's like that. So what common feature has rebetiko, for example, with the blues? The only common feature they have is the background, the social background, nothing else. So in order to go from rebetiko to blues, you need to make a journey. From rebetiko to go to some other music, perhaps they have some kind of similarity with the blues. Perhaps you go to Eastern, Northeastern Africa and then you go to blues. You must know these common features. So you can navigate quite easily, And you also find the common tetrachord between all these poets and all these writers and all these ideas. Instead of an archipelago, it could be called finding the common tetrachord. Well, it's too technical. Sim, eu acho que a única questão para mim engraçada em relação também ao The Hours, é evidente que o Fernando Pessoa era bilíngue. No meu caso, como não era, para mim foi uma espécie também de emigrar da minha língua para outra. Isto é, eu acho que esta viagem também tem muito desse sentido de emigrar. Como emigrar para uma língua, como emigrar para uma época muito mais anterior à nossa, não é? Se for em termos de ficção, tentaremos emigrar para muito mais longe. Aí é mais fácil porque encontramos sempre, não é? Se está tudo na nossa cabeça, alguma coisa se encontra. Por outro lado, eu também acho que muitas um dos grandes problemas foi também não fazer mais do mesmo neste sentido. Realmente, nós temos uma sequência que não passámos, que é sobre a Macaronésia, que, curiosamente, o próprio nome é grego, e isso faz-me pensar, por exemplo, de novo nesta questão que é Portugal não tem costas com o Mediterrâneo, mas é uma caixa de ressonância dessa cultura. A Grécia não tem costas com o Atlântico, mas é uma caixa de ressonância. Portanto, muitos dos seus mitos precisaram de ir para lá desse Finisterra que ainda existe na Galiza para realizar a sua heroicidade, para dar sentido aos seus heróis que não podiam morrer como os outros e tinham que encontrar um espaço para lá da Terra para estarem. Portanto, é evidente que essas ilhas, segundo depois as próprias religiões grega, foram uma coisa, depois com o cristianismo foram outra, mas há, de facto, essa também necessidade de não só termos todo este lado de uma viagem que é imaginária, como é esta, e sobretudo uma viagem interior, esta ideia de que as horas estão cansadas de ser horas, eu acho que é a imagem mais forte daquilo que pode ser qualquer cansaço nosso, mas temos também depois este lado também real, que é no fundo também a ponta do iceberg, porque quanto mais nós aprofundamos, mais percebemos que também há muito também de mim, todos os países têm não há país que não tenha as suas mitologias e é preciso também merecê-las, conhecendo se calhar também essas raízes. A Amélia falou agora na Macaronésia, que não foi falada, não passou nenhum vídeo relacionado com isso. No entanto, ela aponta para ilhas reais, para a Madeira, para as Canárias. No entanto, há aqui umas outras ilhas que têm a ver com o vídeo que vamos ver a seguir, que são as Ilhas da Utopia, as Ilhas Utópicas. Temos aqui uma ilha Utopia, o tema que vai passar. Há uma outra que não passará o vídeo, que é Penélope de Ítaca, e há um terceiro que é Os Meninos Perdidos de Peter Pan. Imaginem, com uma música tradicional da Trácia e com arranjo também do António José Martins, que está ali com os vídeos, e Carlos Alcovicas. Zé, podemos ver já então as ilhas imaginárias? Só a Utopia. A Utopia, só a Utopia.
Nesse nome sem lugar, sem saber onde existir, está além sempre a mudar, a chamar e a fugir. Tem qualquer coisa de achado que nunca é encontrado. Qualquer coisa de perfeito entre o avesso e o direito, doce, amarga, quente e fria, uma ilha. Qualquer coisa que liberta, que amarra, que magoa, que escraviza, que alivia, uma ilha com o nome de utopia. Στην πιο τρελή επιθυμιά, στην πιο μαύρη σκοτεινιά, στο Κιβώτιο που είναι άδειο, είναι το νησί που το λένε Ουτοπία. No mais absurdo desejo, no mais escuro do escuro, ou numa caixa vazia, uma ilha que nos fala de uma casa e do estranho em casa alheia, odisseia da ideia que criou a fantasia dessa ilha com o nome de utopia. Eternizando horizontes para lá dos horizontes, seja noite ou seja dia, ao longe um nevoeiro, uma visão imprecisa, onde a própria miopia é uma ilha com o nome de utopia. Pronto, isto quase que se pode dizer, isto agora tem que contarem, mas quando eu digo que há um layer para cada tema, não é verdade. Eu acho que dentro de cada tema também já há vários, porque no fundo eu fiz este tema, obviamente com uma referência do Thomas More, claro, também para ter o século dele no CD, mas pegando em tudo aquilo que foi o caminho desta palavra, que já começou também na Grécia, essa ideia do sem lugar, paralela à ideia de lugar, e que foi assumindo tantas coisas, e que em última análise também é uma contradição, porque a utopia não é a mesma para toda a gente, e portanto, mais do que se calhar uma definição da utopia, é mais interessante pensar como é que se podem conjugar tantas coisas. Eu dediquei este tema exatamente ao Aras Alexandru, que tem tem duas coisas que fazem parte do meu lema. Uma é ele ter uma novela que se chama A Caixa, e há toda uma missão onde homens morrem para levar aquela caixa de um sítio para o outro, numa altura de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e quando a missão chega ao fim, a caixa está vazia. É uma metáfora, na minha opinião, sobretudo os movimentos dos partidos de esquerda, mas esta ideia de um vazio quando se espera o cheio é a noção mais importante do vazio, não é? Por acaso agora estava a pensar, e é engraçado porque só nos últimos 4 ou 5
meses, com referência direta ou inclusivamente no título dos próprios discos, a Utopia aparece, eu reparei 3 ou 4 vezes. O que é particularmente significativo quando o mundo está a correr particularmente mal, essa ideia tende a surgir. Que é quando aparentemente, ok, é mais necessário, mas também é menos provável. Pois, o problema é que muitas vezes fala-se na utopia e não se diz o que é que significa. Parece toda a gente, para toda a gente, utopia, a gente sabe o que é. É evidente que todos queremos o melhor para nós, mas o grande problema e a grande contradição, para lá do resto, já é muito, e que merece o nosso total repúdio, é que realmente os nossos interesses e as nossas necessidades, claro que há necessidades básicas, mesmo essas são diferentes, e eu penso que a utopia ou é para mim contradição, ou se é um lugar onde todos, quer dizer, pode ser um lugar onde toda a gente está bem, mas então vamos estar todos bem, trabalhando a contradição, penso eu. Michaelis, you don't like very much the concept of utopia. Well, the first work we have written work we have on utopia is by Platão, A República. That's the first written work. I don't like Platão. I don't like República. His República, no. I would not live there. No, thank you. But it's different, the concept of the world. Okay, More okay. and different any other, so Okay. good, it's not only Platão, utopia. Nós passámos a outro, sinceramente, porque o quinto vídeo vai ter muito mais que falar, penso eu, e portanto podemos passar aos Meninos Perdidos e aí fazemos a ponte. Essa tal ligação entre a Trácia e um poema meu. É evidente que fui eu que escolhi os Meninos Perdidos, não quis ir buscar nenhuma figura principal. Também na Odisseia não fui buscar o Odisseu, fui buscar a Penélope, tentando criar aqui um contraponto de viagem no espaço, do Ulisses e ela viajando no tempo, no seu teatro. Aqui também não quis, eu fui buscar os Meninos Perdidos, há muita coisa à volta dos Meninos Perdidos, eu tenho os meus, não tenho tempo de falar agora nisso, mas está aqui.
tenho tanto orgulho que a terra do nunca é combinada com a música da Trácia. Talvez Peter Pan era meu amigo. I spoke in Portuguese. Amélia, eu tinha na cabeça quando escreveste esta alegoria aos meninos. Pois tinha exatamente isso que estás a pensar. Pensei com a vossa cabeça. Nada mais que isso. Se eu vou agora entrar em cada um, eu não paro. Agora, o que é engraçado é que estes meninos perdidos, eu quis fazê-los entrar de algum modo novo no fim, e eles de facto, há umas crianças que entram, para mim são os meus meninos perdidos, mas pronto, para quem ouvir é mais um coro de crianças que termina o álbum como fazendo quase uma ligação com aquela voz de 97 anos que está comigo a dizer o Oderlin no início do trabalho. Há esse ponto também, para mim, não está explícita em lado nenhum. Essa voz, já agora diga-se, é da mãe da Amélia Luz, que gravou aquela parte do poema. Por falar em poema, há aqui um poema e um livro que é um livro muito marcante naquele período da crise da Grécia, da crise que nos abalou de alguma maneira a Europa e sobretudo os países do Sul, quando em 2012 estavam a Amélia e o Micalas a terminar e a lançar Périclos, estava a Hélia Correia a escrever dois textos muito importantes. Chamou-se Indignação, foi publicado no Jornal Público, foi um poema grande e muito indignado, exatamente, pela situação da Grécia, e outro foi A Terceira Miséria, também dedicada à Grécia, aliás, logo pela fotografia da capa. Na altura, quando falámos disto, sobre o disco, com o Micalas e com a Amélia, o Micalas tinha dito que se tinha sentido muito, para ele foi muito emocionante olhar para o livro A Terceira Miséria da Amélia, da Hélia, e ver uma portuguesa a escrever sobre a miséria da Grécia, e sobre esse poema dessa portuguesa, escrever ele próprio uma música, ele um grego, e completar esse ciclo, não é? E isso foi muito importante, e esteve muito foi praticamente o nó deste disco, aquilo que desatou toda a ideia do resto. O poema da Hélia, este trabalho da Hélia Correia, esteve muito no centro deste arquipélago. Talvez ouvindo primeiro, embora não seja a primeira parte do poema da Hélia, mas é um Falamos de Sombras, que nós vamos ouvir aqui, que se chama Democracia, que aliás tem uma parte do segundo movimento da Heroica do Beethoven, por sugestão do Micalas, como música. De fundo, esta parte talvez nos dê mote depois para falarmos melhor deste trabalho da Hélia e daquilo que motivou depois neste disco. Sim, falamos de sombras, vendo bem, incendiamos tudo. Alexandria, os sábios, as mulheres, o grande coração, e o apetrecho dos destruidores. Ai, sim, essa arrogância pela qual o Ocidente se perdeu. O Ocidente se perdeu.
assim, ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num dos que se entregam, dos que vão misturar-se com um líquido maior, perdida a forma, desfeita em pó a estátua. Estão as praças como ágoras de outrora, estorteadas estão as praças pela concentração dos organismos. Pelo uso da palavra, a fervilhante palavra própria da democracia, da democracia. O que os mais digam? Não, esta, já todos na Elias. Many coincidences in architecture, many. One we spoke already is Urita Lopes Graça, the same melody. We chose the title Archipelagos, and then Elia spoke about Elderling, and we searched Elderling, and we found Archipelago, one of his poems, and with this we begin. Many. And in this case, it was another, the biggest surprise for me, the biggest coincidence. Because a terceira miséria, the third misery, and then I said, the third symphony, what a loucura. What common can there be? Because I saw Hölderlin was born the same year that Beethoven was born. That was, I went to, because I didn't know much about Hölderlin. So I searched and I saw he was born 20th of March. The same day with me. And then I saw he was born 1770. The same year with Ludwig. So I tried to combine these two completely different things. Third misery, third symphony. And I said, okay, let me find a good part of the poem. Sing, falamos de sombra. I started singing it with the melody of Beethoven. Falamos de sombras, bem do bem, mediamos tudo, Alessandria. It goes well. Os sábios, as mulheres, it went like that. Okay, we needed to correct things, many things, with Amelia, but the basic thing was there. Now, isn't it crazy? It's loco. What a coincidence. And the result you just listened. I'm proud of the result. Pronto, mas falando na sequência, eu não quero criar aqui, nós não fazemos isso, mas gostava de, apesar de tudo, constatar, depois de, se vocês ouvirem a sequência, não estou a dizer que há um lado de escolha ou de composição ou de estar feminino ou outro masculino.
nem que eu não disse aquilo que gostava de ter dito em relação ao Ares Alexander, porque uma das outras coisas que eu gosto muito dele é como ele diz: eu pertenço ao não existente Partido dos Poetas. Eu gosto muito, eu acho que também pertenço. E o Micalas acho que pertence mais, não sei a que partido neste momento, mas dos jornalistas, seguramente. Então, eu, enquanto que o Micalas foi muito mais acusador, nós, os ateus, os monoteístas, os que reduzimos a beleza a pequenas tarefas, eu fui buscar isto, e faz mesmo em termos musicais, isto, eu vou buscar, por exemplo, o poema da Hélia do Feitiço, chama-se Feitiço, onde ela vai ressuscitar a história da Circe que transforma os companheiros do Ulisses em porcos, e ela diz transformados em porcos, hoje não é? Em pigs, em porcos, por feitiço, pela malevolência, não posso cantar, peço desculpa, mas acho que pela malevolência, exatamente como na Odisseia, não é? Nós não sabemos como desfazer este feitiço, e os gregos também esqueceram. Como é que a gente vai resolver? Eu fui muito mais para este lado, embora haja uma coisa comum que é a acusação, seja lá de que maneira for, e é uma acusação violentíssima, e antes de mais a nós, quando ela fala sempre no nós, incendiámos tudo, nós perdemos a memória, nós já nem dizemos nada, já não sabemos perguntar, já não sabemos responder. Eu irrita-me muito, sobretudo a nível das artes, quando as pessoas me vêm dizer: ai, não gosto de falar muito do meu trabalho. Não gosto de porquê? Digam-me, será que é porque a gente, ao dizer, desculpa, já me estou rouca, mas será que é porque a gente diz alguma coisa que corta a imaginação das pessoas de acharem nisto outra coisa? Não me parece, nada. E o mesmo telefonema que eu tive quando fui à televisão, ao RTP2, anteontem, onde uma amiga disse: caramba, a utopia, passaram a utopia. Aquilo pareceu o cérebro, pareceu-me as escolhas. Olha que bom, olha, fantástico. É porque ela lê mais que vai parecer outra coisa. Lá estamos nós todos a seguir, porque alguém diz: nós, os autores, não somos os donos dos significados todos que estas coisas trazem. Nós somos meros mediadores. Isto eu acho que é uma coisa importante. Não, o autor, a não ser que não tenha mesmo nada para dizer, ou seja, tão pouco possível, não vale a pena dizer nada. Não é? Se é sempre a mesma canção de amor da menina que encontra o menino, é muito feliz ou não é, não precisa dizer mais nada, não é? Pronto. Faz-me lembrar aquela história do Hitchcock, quando ele dizia: ai, tive uma ideia fantástica para um filme à meia da noite, mas não tenho tempo de escrever, mas amanhã vou-me lembrar. E de manhã, quando ele encontra o papel, diz: boy meets girl. Pronto. Portanto, desculpem lá, pronto, já me calei, temos que continuar. Não, podemos continuar à vontade. Aliás, vemos esta parte, como te tinha dito antes, a parte que tem vários certos dos poemas da Hélia Correia, é uma das partes maiores do disco e das centrais do disco. Mas depois deste Falamos de Sombras, que aliás começa com uma marcha fúnebre e tem um ar pesado, é quase um funeral da democracia, logo a seguir vem um tema que se chama Um Início, da Hélia Correia. Que é o fim do livro. Que é o fim do livro, ou seja, há um início sempre depois do fim. Depois de cada fim há sempre um início, seja do que for. E depois, na sequência do disco, e nós não temos aqui, portanto, não temos aqui exposto aos nossos olhos, mas há uma nona parte onde se diz já se dão as voltas todas, e aí há uma junção muito curiosa de temas que têm a ver com a imigração, e a imigração e as migrações é uma coisa que está muito presente no dia-a-dia, não só por causa dos refugiados, que cada vez aportam mais à Europa, mas por causa dos variedíssimos conflitos que ainda assolam o mundo e que obrigam as pessoas a sair do seu país para ir para outro país, tentar abrigo e tentar nova vida, onde se cruzam variedíssimos temas e sons, desde a Violeta Parras, ao Vassilis Tsitsanis, à Rosalia de Castro, à Saudade, que a Cesária Évora celebrizou, e portanto há aqui uma série de ideias como que depois, ao ouvir, se percebe. Estas coisas, elas não se misturam praticamente, elas andam a par, mas são de tal modo complementares que ao nosso ouvido parece que todas aquelas canções fazem parte de uma só, e é extraordinário que nós conhecemos-las, já na nossa memória, individualmente. Nós conhecemos o Rum Rum Se Foi para o Norte, da Violeta Parra, que depois vai ligar com os outros, vai ligar com este parte, aquele parte,
e da Rosalia de Castro, e aquilo joga harmonicamente. Foi um trabalho extraordinário que eles fizeram, no sentido de, em lugar de alterar as canções na sua origem, eles entrelaçaram-nas de modo a que nos parecem, de facto, ligadas desde o início, desde o seu surgimento. Isso é extraordinário. E termina depois com um poema chamado Alegria, do José Saramago, com música de um grego, Georg Andrew, e depois vai então ao O que as ondas contam, que é no fim o reencontro depois destas voltas todas com o mar. E esse é o último vídeo que temos aí, Ondas do Mar de Vigo, de Martim de Codax, que depois falaremos dele. Zé. Τα μύρια του πελάγου τη φίλη μου γυρεύω. Κύμα τα μύρια του πελάγου τη φίλη μου γυρεύω. Αχ, και να έρχονταν γρήγορα την θάλασσα γναντεύω. Μην είδατε την φίλη μου που έχω καημό μεγάλο. Αχ, και να έρχονταν σύντομα, για δεν αντέχω άλλο. Ondas do mar, mar levado, se vistes meu amado. Ondas do mar, mar levado, se vistes meu amado. E ai, ai Deus, se verá cedo, cedo, se vistes meu amado, porque hei grande cuidado. E ai, ai Deus, se verá cedo, cedo. Ondas do mar, Κύμα τα μυριά, ondas do mar. Aquilo que me parece mais impressionante no meio disto tudo é que, quando se lê, como eu há bocadinho tentei ler, não vou repetir, toda esta lista de nomes de pessoas, músicos, autores, poetas, etc., do Beethoven, do Martin Kodax, do Saramago, Safo, da Rosalia de Castro, ao Fernando Pessoa, etc., etc., etc. Aparentemente, olha-se para esta lista, isto parece um concentrado de gente que se encontrou por acaso num determinado sítio e que não existe nenhuma ligação entre eles, muito menos no contexto de um disco, enquanto participantes do produto final que vai sair daqui. E aquilo que me parece que é verdadeiramente impressionante é como, depois de ouvirmos, depois de voltarmos a prestar atenção, depois de passarmos outra vez os olhos pela lista, tudo isto é extraordinariamente natural. Ou seja, não há razão nenhuma para que, por este motivo, sob este pretexto ou outro qualquer, esta gente de épocas diferentes, de culturas diferentes, de locais diferentes, não tivesse necessariamente de se encontrar, por exemplo, sob esta forma. Isto parece-me que é um dos, e nem sequer se pode dizer que haja aqui qualquer elemento de confusão ou que os deuses gregos permitam que isso não aconteça de fusão. Não, estão aqui porque se encontraram, porque dialogam, porque faz sentido estarem aqui em conjunto. Isto é um belíssimo exemplo, na prática, em ação, daquilo que, de um ponto de vista cultural, é a não xenofobia. Ou seja, esta gente toda conversa, fala-se, convive, troca ideias, como necessariamente poderia e deveria acontecer sempre, em qualquer circunstância semelhante.
E depois, claro que há tragédias, há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, há a história dos refugiados, das migrações e das imigrações, a história do mundo no fim. Mas esta gente teve aqui toda junta e nós ouvimos o disco. A partir de certa altura, o aspecto verdadeiramente positivo é que já nem pensamos nisso. Esta gente está aqui porque, claro, está aqui, só podia estar aqui, não podia estar num sítio qualquer. E não há, a princípio, pensamos, mas depois, naturalmente, deixamos de pensar no assunto. Porque eu acho que, sobretudo, este disco, claro, tem autores, tem pessoas que escreveram, mas ele não é um disco das pessoas, é mesmo dos diálogos que elas estabeleceram, de algum modo, não é? Ou dos diálogos que nós fizemos com que elas estabelecessem. E, portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Não são as pessoas que regressam ou que imigram de novo para cá. São passagens por obras e por ideias que realmente já vêm de há muito tempo. Então, e têm vindo a ser expressos de alguma maneira. Eu acho que isto dá de algum modo também densidade ao presente, é isso que eu dizia. Quer dizer, imaginem, para mim, ver o presente numa fotografia, ou ainda pior, dentro dessa fotografia, outra de Portugal. E dentro dessa outra de Portugal, nós, os artistas, não é? Acho muito pouco. Eu sei que toda a gente tem as suas referências. Não é isso que eu estou a dizer, é ir mesmo à procura. De diálogos. Aliás, eu agora estava a pensar que ele começa, este trabalho, agora pensei mesmo nisto, este trabalho começa com uma evocação do Hölderlin a falar com várias gente, certo? Perguntar, então, estás-me a chamar, e acaba com uma evocação do Atlântico. Pronto. Eu pergunto, agora estou-me a perguntar e digo-vos que vou saber, não sei, não se pode saber tudo, mas é fantástico. Se há algum poeta grego que antes se calhar há, eu sei que há muitas evocações já nas coisas da terra. Agora, o poeta grego a falar com o mar, ou alguém que tenha falado com o mar antes, eu não sei, mas vou saber. Isto é, de repente, quando eu vou saber, há uma obra, e essa obra que vai falar comigo. Fantástico ouvir alguém que a tenha escrito, não é? Mas é essa obra. Se ela depois tiver com qual a ver com qual, eu vou tentar pô-las a conversar, porque não? É um bocadinho isso. Before we ask someone if they want to ask something, to finish. Well, Not finish, for the moment. To conclude my point. This idea, what we artists, what we artists can do is this, to show the proximity of all the people, how close we are. In the past, very ancient times, they started seeing the coast. Okay, they didn't go out. And then they saw the polar, they had this. And later on, we have the bússola. Bússola, we say in Greek. Bússola, you say in Nordic. So we need to have this bússola. With this bússola, we can go around and have quite different landscapes in the same big picture. That was the idea. And to make the people think more deeply about some subjects that concerns us all. Bom, nós não dissemos isto no início, mas obviamente estão à vontade para fazer perguntas sobre o que quiserem a propósito deste trabalho ou de qualquer outra coisa relacionada com o que aqui se falou. Alguém quer perguntar alguma coisa ao Amélia, ao Nicalas? Por favor. Não são obrigados, mas isto é porque pode haver qualquer coisa que não tenha ficado bem clara. Aliás, é natural porque o disco é enorme. O disco tem 74 minutos e tem dezenas de músicos a trabalhar, aliás, e
participaram na gravação, e essa é uma das dificuldades da apresentação do disco ao vivo, que já existiu no Teatro São Luís, mas é que era impossível fazê-lo com um mínimo de verdade em relação ao que o disco é. E tem ainda, porque tem toda esta informação e tudo aquilo que eles disseram, uma pequeníssima parte daquilo que o disco tem, como informação e como pesquisa, tem ainda um CD complementar, que eles decidiram fazer assim, com um libreto de muitas páginas. Tem 3 livros. Sim, são 3 O livros. português tem 150, a inglês tem 100 e tal, e a grega 80 e tal. Mas é num PDF, portanto não caberia em um livro, que se era uma coisa enorme. Não é? E em português, inglês e grego, e tem de modo a ter não só as letras, como as explicações, como uma coisa que eles chamaram Arquipédia, que é uma explicação de variadíssimas coisas que ficaram ao longo dos temas por explicar, tem uns numerozinhos a dizer ver Arquipédia, e depois tem a explicação de nomes, de lugares, de tradições, de coisas, de músicas, de sons, e é de facto aquilo, é quase uma enciclopédia pegada ao disco. E portanto tem esse lado todo que era impossível querer aqui numa apresentação como estas, e provavelmente fica em aberto para depois quem pegar no disco olhar e explorar e ver. Mesmo assim, em relação ao que se disse aqui, pode haver dúvidas e algumas coisas que precisem de ser um bocadinho esclarecidas, e daí pedimos, por favor, se alguém quiser tirar alguma dúvida, diga, por favor, aqui aos músicos, à Amélia e ao Miguel. Só para dar continuidade a este forte desejo nosso de fazermos isto pura e simplesmente em termos de começo dos começos. Gostávamos muito de conversar. Não sei se querem perguntar alguma coisa. Se não houver perguntas, então, ninguém quer perguntar nada? Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado por terem Até vindo. sempre. Thank you.